Traz um assunto, primeiro que a gente está sempre mostrando para você de casa, uma decoração. Hoje a gente vai mostrar algumas peças de antiguidade, né? Eu estou aqui no antiquário, que é do Eduardo, ele que é marchand. Quando a pessoa trabalha com antiguidade, né? É esse nome técnico que a gente fala, não é isso, Eduardo? Seja muito bem-vindo. Primeiro que está sendo muito bom, né? Eu falo que quando a gente fala de antiguidade, a gente fala de arte. E a gente tem história aqui, a gente está vendo várias peças, você aí de casa que está acompanhando a gente vai ver algumas peças, a gente vai detalhar aí para você também. Mas primeiro vamos explicar um pouquinho para quem está nos assistindo o que seria, né, essas peças que entram na nossa decoração e são peças antigas. Thalita, primeiro, muito obrigado pelo convite. Para nós é uma honra poder estar participando do seu programa, poder falar sobre as obras de arte, né? Esses bens maravilhosos, essas coisas tão bem elaboradas no passado e que vêm enaltecer hoje muitos lares de pessoas, não só simpatizantes, como colecionadores também. Com certeza, gente. E assim, a gente mostra, né, grandes projetos aí desses grandes profissionais e a gente encontra, né, peças de antiguidade, porque isso é uma obra de arte. Eu estou encantada, você que está nos assistindo, aliás, eu estou encantada com várias peças aqui, porque eu estava conversando com o Eduardo, mas assim, olha que coleção linda de xícaras, de bule, né? Antigamente, né, Eduardo, como se usava essa riqueza de detalhes, né? Hoje a gente está voltando, porque tem a questão da mesa posta. Mas você imagina você servir, colocar um café com essa riqueza em detalhes na decoração? É verdade. Existe uma preocupação no passado em se oferecer realmente qualidade, labor e a expressão também da grandeza, porque era muito típico esse tipo de mobiliário e essas louças que vinham de fora, porque o Brasil até então, né, não fabricava muita coisa, né? O Brasil ainda estava numa fase de processo de revolução. E aí o que acontece? Esse labor, essa preocupação em ter ouro, em executar as coisas com muita precisão, vinha caracterizar o poder e a grandeza dos grandes barões do café, dos senhores de engenho, né? Das pessoas que eram da classe dominante naquele momento. Era assim que eles se mostravam, né? Com o mobiliário, com a decoração se mostrava mesmo essa riqueza. Fazia parte, né? Fazia parte hoje, naquele momento, dessa apresentação, né? O que uma peça expressava em si falava muito do dono daquela peça. Com certeza. E até uma coisa, até para a gente poder falar um pouquinho para você aí que gosta de arte, que coleciona peças, né, de antiquário, né? A gente está aqui com o Eduardo. Tem muitas peças, tem uma variedade, mobiliários, cadeiras, fruteira, prata envolvida, ouro, louça, são vários materiais, não é isso, Eduardo? Isso. Hoje, quando a gente fala em antiguidade, né, como a gente tinha conversado aqui há pouco, ela não aborda só a peça antiga em si, ela aborda a obra de arte. O fato de ser uma obra de arte não necessariamente é uma antiguidade. Uma peça moderna pode ser sim uma obra de arte, como existe várias, não é verdade? Porém, essas peças tinham em sua particularidade a expressão do poderio do proprietário, como naquilo que eu falei. Ou seja, quando uma pessoa tem uma peça dessa toda executada em ouro, ela queria apresentar um poder mais elevado. E aí você diz, Eduardo, era só isso? Não, podia ser louça, um cristal, uma porcelana, um quadro antigo, um móvel, a própria arte sacra, a iluminação antiga, os talheres que muitas vezes eram monogramados, outros eram com brasões, eram brasonados, os serviços que tinham, né, para as visitas e também para a própria casa, que eram executados em prata de lei, né, como acontecia muito em Portugal. Inclusive, nós temos aqui uma bandeja, né, contrastada, P-coroa. Eduardo, o que é P-coroa? P, que era de Portugal, e a coroa que representava o momento do Império. Então, havia tudo era ligado ao momento e às circunstâncias. Não, gente, porque quando a gente compra uma peça dessa, tem toda uma história, né? Tem uma história por trás. Eu estava conversando com o Eduardo também, eu falei, essa peça aqui, essa fruteira é de que ano? Ele, década de 70, aqui década de 40 esse conjunto. Então, gente, tem uma história e realmente, todo mundo estudou um pouquinho de história, tá recordando aí, as peças eram muito bem elaboradas, né? Então é um material de extrema qualidade. E assim, é muito bacana você colocar isso na sua decoração, porque é um mundo que você tem aqui, né, Eduardo? É um grande universo, né? Hoje nós temos vários amigos, colecionadores, amigos que são arquitetos, designers, que nos procuram, né? Eduardo, olha, eu estou com um cliente que precisa de uma peça. E aí, o que acontece? Entra a grande sacada, né? Porque cada pessoa tem uma personalidade em particular.
Então, quando você fala em um cliente que é mais conservador, ele não gosta muito, por exemplo, de uma peça com muito ouro, ele é um cara mais clean, então você vai ali optar por um estilo Art Deco, né? Se ele for uma pessoa mais romântica, vamos dizer assim, um Art Nouveau, né? Pode sim, Eduardo, existem peças modernas, antigas, com uma característica moderna, nós tivemos nos anos 60, anos 70, até na década de 50, grandes moveleiros como o Sérgio Rodrigues, né, que são pessoas que fizeram móveis com um designer que veio no estilo futurista, digamos assim. Eles se perpetuaram. Ainda hoje, você encaixa um móvel de Sérgio Rodrigues como se fosse uma peça do século 22 que ainda está para chegar. É verdade. E é o moderno. E é o moderno. Como também tem os mais conservadores, que é o estilo barroco, né? E aí tem aquele barroco neoclássico, tem o barroco do Império. Então, existe uma variedade de personalidades e é aí que entra o decorador, é aí que entra o design. E eles vêm buscar justamente associado ao perfil do cliente. Não necessariamente essa peça vai se encaixar em qualquer ambiente, mas essa peça, colocada no ambiente certo, com a proposta certa e com o perfil do cliente, é um coringa. Então é isso, a gente queria te mostrar esse universo para você saber, para você conhecer, para você saber que nem sempre tudo é tão com esse grande valor, né? Eu acho assim, quando as pessoas acabam tendo essa visão, é porque a informação não está sendo precisa, falta informação para falar desse assunto. E por isso a gente trouxe esse assunto aqui, eu tô adorando compartilhar com você de casa. E adorei porque o Eduardo, né, fala com tanta precisão, com tanta informação, com tanta riqueza de detalhes. Eu quero te agradecer, Eduardo. Obrigado, Thalita. Eu que agradeço e convido a todos que possam conhecer e ter em suas casas uma peça antiga que vale muito a pena, independente do seu estilo, do seu gosto, da sua personalidade, sempre vai haver um item que vai cair muito bem no seu ambiente. É verdade, aproveita para decorar aí a sua casa colocando já alguma peça de antiguidade. Super obrigada, Eduardo, até mais, viu? Obrigado, até breve.